Fala pessoal, eu sou Israel Dayan da Cortefer Ferramentas e da Cortefer Lubrificantes. Estou passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Cortefer Ferramentas, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre brocas. Brocas de aço rápido, brocas de metal duro e brocas T-Max ou brocas intercambiável. Então vamos lá, vamos começar na broca de aço rápido, tá? Essa broca aqui é uma broca da marca Guring, mas todas as brocas que vem a sigla HSS são brocas de aço rápido. Algumas performam melhor, outras não. Aí vai de acordo com marca, qualidade de cada marca, que cada fabricante oferece no seu produto, beleza? Mas a função de uma broca de aço rápido, a função de qualquer broca é furar. Então, se ela estiver girando no próprio eixo, fazendo pressão para baixo, ela vai furar. Se ela estiver fazendo pressão contra a peça, girando no seu próprio eixo, ela vai fazer a função dela, que é furar, beleza? Cada uma é indicada em uma situação diferente. A broca de aço rápido é uma broca com uma furação mais lenta, mas é uma broca, vamos falar assim, mais resistente em questão de quebra, em questão de vibração. Se você for usar uma furadeira radial, uma furadeira de coluna, uma furadeira de mão, uma furadeira de base magnética, você vai utilizar uma broca de aço rápido, tá? É a broca mais indicada para esse tipo de furação. De acordo com as brocas e com as coberturas, e de acordo com cada fabricação e cada cobertura e cada dureza, ela vai ter a indicação dela. Então uma broca comum, uma broca branca, eu não vou ter a broca aqui para te mostrar agora, mas é uma broca toda prata. Essas brocas geralmente elas vão trabalhar em 1020, 1045, alumínio, toda liga não ferrosa, tá? Toda liga não ferrosa. Os materiais mais macios, né? 1020, 1045, talvez um 40 e um 40, um ferro fundido aí menos duro, né? Um ferro fundido que tenha menos areia, menos abrasivo. Vai ser usada uma broca simples, essa broca comum, essa broca prata que a gente conhece. Se você for furar um material mais duro, a gente vai usar uma broca com uma cobertura, sim, geralmente uma cobertura preta, algumas têm um revestimento de titânio, tá bom? As melhores marcas aí que a gente tem, a gente aqui na Cortefer Ferramentas trabalha com a Guring, tá? Então a gente indica muito, é uma broca alemã excepcional, são muito bons em tudo que eles fazem. Você vê que eles têm um catálogo gigantesco aí, só falando de rosqueamento e furação. Esse catálogo aqui fala só de rosca e furação, são muito bons no que fazem, tá? Assim, hoje estão entre os melhores, tá? Mas você tem outras marcas tão boas quanto, tá? O que eu vou falar para vocês, a broca de aço rápido, ela vai fazer a furação muito bem, vai ser muito bem usada para qualquer tipo de furação. O que acontece? Ela é uma broca mais lenta, então você está fazendo uma furação ali, você vai gastar mais tempo para fazer as suas peças. Se você tiver muita peça, você vai gastar um pouco mais de tempo. Quando você vai fazer uma furação com diâmetro de 50 milímetros, você tem que vir passar uma broca de centro, depois vir fazer uma furação com 10, depois uma com 20 milímetros, outra com 30, aí depois você passa de 50, ou uma de 40, uma de 50. Você vai alcançando o diâmetro de acordo com o tamanho da broca, beleza? Você não consegue pegar uma broca de 50 e passar direto no furo, tá bom? Então isso é um pouquinho aí sobre broca de aço rápido, beleza? Quando você passa para uma broca de metal duro, aí a gente já vai para uma broca bem mais nobre, tá? A gente está falando aí de uma broca de carboneto de tungstênio. Ela é usado o material da pastilha, daquela pastilhinha que você prende na ponta do suporte ali, da fresa, para fazer o torneamento ou a fresagem da peça, beleza? Então ela é toda de pastilha, tem uma refrigeração interna em quase todas elas, tá? O que acontece? Essa broca hoje é uma das brocas mais nobres que a gente tem na usinagem, beleza?
ela não aceita vibração, ela não pode ser usada na radial, não é indicado, né? Tem gente que fura, dá certo, mas na vibração ela quebra porque ela é muito dura, então ela parte, tá? Quando você pega uma broca dessa, como que é a aplicação, quando se aplica broca de metal duro integral? Em hardox, ligas resistentes a calor, né? Superliga, que é material tratado, 4340, VND, VC, as ferramentas e por aí vai. Esses materiais aí mais nobres, com muito carbono, beleza? Ou quando você prende, vamos supor, você vai fazer uma furação, você tem lá 15 mil peças para furar chapa, você tem que prender 3 chapas, uma em cima da outra. Aí você vem e morde ela aqui, geralmente a do meio aqui ela tende a mexer. As únicas brocas que vão fazer essas furações são metal duro integral ou aço rápido. Quase nunca se aplica aço rápido quando se tem 3 mil peças para furar, com muitos furos, né? Então você aplica uma broca de metal duro, que ela vai agilizar o seu processo, ela vai diminuir o seu tempo de usinagem assim significativamente, beleza? Ela é muito utilizada também em inox, beleza? Porque tem refrigeração interna, ela espelha o cavaco, ela não funde na peça porque ela é toda de vídeo integral. É uma broca assim, vamos falar, é a top das brocas, beleza? E quando se aplica uma broca T-Max? A broca T-Max hoje é a broca mais vendida do mercado. O valor de investimento inicial ele é um pouco alto, ele está entre as duas, mas é o seguinte, você compra o suporte intercambiável e vem e aplica as pastilhas. Então essa broca T-Max da Corte-Ferro Ferramentas, ela usa 2 pastilhas, na verdade quase todas usam 2 pastilhas, a não ser as de diâmetro muito pequeno, que elas usam uma pastilha só de 12 mm para baixo, ou as de ponta montada. Essas brocas aqui vai usar 2 pastilhas de 4 arestas cada pastilha, beleza? Então, o que faz a broca ficar barato no processo de furação? Usar pastilha e cada pastilha ter 4 arestas de corte. Um outro detalhe que é super interessante na broca T-Max, que faz a gente eliminar muito essa broquinha cara aqui, com fácil quebra, um tombo, uma vibração, vai partir ela. E essa aqui a gente consegue uma aplicação com vibração, com um monte de problema, se ela cair ela não vai quebrar, porque ela é aço. Então, o que faz essa broca se tornar assim a queridinha da furação? Toda vez que a pastilha desgasta, você vira aresta. Toda vez que a pastilha desgasta, você vira aresta. Fazendo cada aresta, furar aí 300, 400, 500 peças de acordo com a sua máquina, de acordo com a conservação da sua máquina, com refrigeração certa, com aplicação de parâmetro certo, com aplicação de pastilha no material certo. Toda a vida útil depende dessas informações, que é a aplicação, né? A aplicação ela tem que estar exata. Então vamos lá. Quando se utiliza broca T-Max? Em qualquer furação, beleza? Qualquer material, qualquer furação. Lembrando, a gente vai mudar as pastilhas, né? Os insertos. Então, se você vai furar um 1020, a gente vai aplicar uma pastilha para 1020. Se você vai furar um inox, a gente vai aplicar uma pastilha para inox. Se você vai furar hardox, a gente vai aplicar uma pastilha para hardox. Se vai furar um inox fundido, cara, inox fundido, pastilha para inox fundido, beleza? Aí a gente tem também, vai ter outros vídeos explicando aí quando se usa cada pastilha dessa, beleza? Hoje a gente está falando aqui das aplicações da T-Max, beleza? Então, quando você for fazer uma furação, você tem lá aquelas 10 mil peças que eu falei para furar. Em vez de você utilizar essa menina aqui, você vai usar uma T-Max. O que a gente vai fazer? Você lembra que eu falei aí no vídeo que a gente tem 3 peças presas aqui e a peça do meio mexe. O que a gente vai fazer?
tira uma peça e vamos deixar só duas peças. O grampo prende a de cima, a de baixo está toda apoiada na mesa. Você vem com essa broca e faz todas as furações da peça que você precisa. E a peça não tem risco de mexer. Nunca usa prender 3 peças, porque a peça do meio vai mexer e vai danificar a sua broca, vai quebrar, vai virar uma bagunça danada. E a gente não quer isso, a gente quer entregar aqui um processo excelente para você, beleza? Qual que é a diferença de usinagem dessa broca para essa broca? Essa broca vai gastar 10 minutos para fazer uma furação de 40 milímetros. Essa broca, por quê? Vou te explicar de novo por que vai gastar 10 minutos. Você tem que vir fazer um furo de centro, fazer um furo com 10 milímetros, fazer um furo com 20, um furo com 30, um furo com 40. No caso da Temax, você vem com a broca de 40, faz o programa do seu CNC, vem com a broca de 40 e faz todas as furações a partir do 40 milímetros. Você não precisa fazer um pré-furo, não precisa ir passando uma broca Temax depois a outra. Ela começa no furo cego, não precisa nem do furo de centro, beleza? É só aplicar a pastilha certa com o material certo, beleza? Por que que a gente indica a Temax ao invés da metal duro? Sempre que você puder usar a Temax, usa a broca Temax. É um conselho que eu, Israel da Corte Ferro, estou falando para você. Sempre utilizar preferencialmente a Temax. Só em alguns casos a gente utiliza broca de metal duro integral, porque a broca de metal duro integral é uma broca cara, com desgaste. Então assim, ela tem a cobertura dela. Você usou, desgastou, mandou fazer uma fiação. Ela continua sendo uma broca boa, a fiação é nova, você afiou no CNC, ficou lindo, mas você já não tem mais a cobertura, ela já não fura igual ela furaria no caso dela zero, beleza? Então você acaba sofrendo perda maior aqui, tá? A gente indica mesmo a broca Temax. Broca Temax, elas começam a partir de 10 milímetros. Eu acredito que seja de 10 milímetros mesmo, eu posso estar errado nisso aí, mas aqui na Corte Ferro você consegue ela a partir de 10 milímetros e aí vai 10, 10,5, 11, 11,5 e a gente vai com isso daí. Aqui a gente tem ela de pronta entrega até 50 milímetros, mas a gente consegue essas brocas no diâmetro que você precisa, tá? Então toda vez que você precisar fazer uma furação maior que 50 milímetros, a gente quase não tem isso à pronta entrega, mas a gente consegue para você à medida que você precisa, beleza? Um pouquinho de paciência, porque a gente tem que conversar com o fabricante, pedir ele para desenvolver para a gente essa broca ou para fabricar para a gente, beleza? Cada diâmetro também tem as suas pastilhas, porque você vai entender, a gente tem uma pastilha periférica e uma pastilha central. Por que que ela consegue fazer a furação e fica muito bom o acabamento e ela fura rápido? A pastilha central pega do centro da furação e passa um pouquinho para cá, para o início dessa. E essa faz todo o resto do contorno, pegando toda a face da furação. Por isso ela consegue fazer a furação tão perfeita e dar o acabamento. Uma outra coisa que você consegue fazer com a Temax. Essa Temax que eu estou na mão aqui, ela é uma Temax com diâmetro de 40. Se você tiver num torno CNC, precisar fazer 42, você pode vir com a Temax, furar com 40, puxar aqui 1/10 e chegar no 42. Então ela serve também como uma ferramenta de tornear. Se você estiver fazendo no convencional, na fresa CNC, você pode interpolar o furo, tá? Você furou com 40, vai passar para 42. Você desloca ela lá o tanto que precisa, né? Seria 1/10 e seria 1 milímetro e
faz o seu contorno ali, faz o seu... fugiu a palavra. Você vai interpolar, lembrei. Vai interpolar o furo, trazendo a medida que você precisa, beleza? Uma outra coisa que eu vou explicar sobre a broca. Aqui no pé da broca, aqui, ó, você vai ver que ela vem escrito assim, C40. C40 a gente está falando do C, é essa parte aqui onde você prende na torre do seu torno, ou na gangue do seu torno, ou na sua ferramenta de fresa ali, no porta-barra ou no porta-pinça. Depois a gente tem o 3D. No caso do 3D aqui, a gente está falando da área de trabalho, que é dessa curvinha, desse raio aqui até na ponta. Então essa broca tem 120 de comprimento, 120 milímetros de comprimento. Lembrando que é 3 vezes o diâmetro. Então aqui é 40, ela vai dar 120 de área de trabalho, beleza? Depois a gente vai ter o 40, que é o diâmetro, tá? Então, cada informação aqui, cada letra, cada número vai te falar alguma coisa sobre a sua broca T-Max. Lembrando também que no site da Corte Fer, você vai ver que as descrições falam tudo sobre cada ferramenta. Então, todas essas explicações dessa numeração aqui da broca, você vai ter na descrição lá no site da Corte Fer, beleza? E também, qualquer dúvida, você vai ter o nosso contato, pode chamar a gente está aqui pronto para falar para vocês. A gente vai ter broca T-Max 2 vezes D, então 2 vezes o diâmetro, 3 vezes D, 3 vezes o diâmetro, 4 vezes D, 4 vezes o diâmetro, 5 vezes D, beleza? Essas brocas a gente tem de pronta entrega. Se você precisar de uma broca 6 vezes D, 7 vezes D, 8 vezes D, precisa ser feito um orçamento e a gente precisa ver se o nosso fornecedor vai fabricar essa broca, se compensa, se vale a pena fazer, por causa que a furação tem que dar perfeita. Às vezes você alonga a broca demais e você não consegue alcançar o resultado esperado, beleza? Sobre broca, pessoal, é isso daí, é o que eu tenho para falar para vocês sobre broca de aço rápido, broca T-Max e broca de metal duro, sobre furação, beleza? No nosso site www.corteferferramentas.com.br vai ter tudo lá sobre as brocas, nas descrições de cada uma delas vai estar falando tudo, o material que é feito, parâmetro de corte, aplicação, velocidade de corte, marca, modelo, tamanho, diâmetro, comprimento, tudo na descrição. Qualquer coisa que você precisar que não tiver na descrição, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, que é corteferferramentas@gmail.com, que a gente vai estar retornando o seu contato e lhe passando qualquer informação que você precisa, não só sobre broca, sobre qualquer situação dentro da área de usinagem. O que a gente não souber explicar para você, eu prometo que eu vou estudar e aprender sobre e vou levar para você o resultado, beleza? Corte Fer, servimos bem para servirmos sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês.